crianças aqui estão muito chorão, viu? Agora nós vamos para a segunda parte, que é o estudo da palavra. Obrigado a você que está aqui, obrigado a você que nos assiste aí à distância. Hoje é o primeiro sábado do ano, dia 3 de janeiro de 2026. É uma alegria e uma responsabilidade falar à igreja nessa manhã. Agradeço àqueles que são de igrejas vizinhas, talvez algum amigo convidado que está viajando, passando aqui pela região e nos visita aqui nessa manhã. Sejam sempre bem-vindos. Não vou conseguir mencionar todos e o nome de todos. Vejo uma família aqui à frente. Sejam bem-vindos. Vocês são de onde? Tocantins. Olha, tem gente de longe aqui. Palmas, Tocantins. Sejam bem-vindos à Igreja de Jardim do Estádio. Estão viajando e passando por aqui, é isso? Quando retornam para lá? Mês que vem? Então dá para a oportunidade de virem mais vezes aqui. Tem mais alguém aí de algum outro estado, de alguma região, que eu acabei não vendo aqui da frente? Sejam sempre bem-vindos à igreja. Aqui, nosso querido lá, de onde que é, irmã? Maringá. Tem um casal aqui da nossa igreja que está lá, viu? Está passeando lá e voltam, se eu não me engano, amanhã ele está de volta. Aí o João e a Rita estão lá em Maringá. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Eu convido vocês a abrirem as Bíblias que estão em mãos, ou através do smartphone, algum meio que possa manusear a sua Bíblia nessa manhã, no livro de Gênesis, os capítulos 26, a leitura que nós faremos é do 18 em diante até o 22. Gênesis 26, capítulo 26, do versículo 18 até ao versículo 22. Aguardar um instantinho para que todos encontrem. Gênesis capítulo 26, do 18 em diante. Acredito que já encontraram. A Bíblia diz assim: E tornou, melhor dizendo, Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso também chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Estina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Isaque, antes de falar de Isaque, melhor dizendo, no tempo antigo, né, há muitos anos atrás, nos tempos antigos, cavar poços era uma necessidade vital para tudo o que faziam, porque afinal de contas, água é vida, precisa-se de água. Antes de plantar, antes de criar animais, antes de se estender uma lavoura ali naquela região, é preciso saber se tem água. Por isso, era necessário nos tempos antigos, e hoje não é diferente também, cavar poços para que o sustento venha dali, da terra, da água, daquela região e daquele lugar. Então, a riqueza de uma pessoa naquela época, nos tempos bíblicos, era uma das formas de saber se aquele camarada era rico, tinha dinheiro, era a medida quantos poços ele tinha. Então, Isaque, filho de Abraão, foi um grande cavador de poços, mesmo com dificuldades que nós acabamos de ler aí, mas ele sempre foi um cavador de poços. Antes de falar de Isaque, eu tenho que falar do senhor Gersino Manuel Pinto, que é meu pai, falecido. Ele foi um cavador de poços. Quando nós mudamos aqui no Jardim Alvorada, na década de 60 e um pouquinho mais, era um bairro em expansão, havia sido entregue recentemente, loteado naquela época, então eram poucos moradores, poucos terrenos. Não tinha água encanada, não tinha asfalto na rua, não tinha esgoto encanado. Então era um bairro novo, recém-criado, isso ainda na década de 60. Imagine como era então, era bem atrasado mesmo. Tudo isso que eu falei não tinha, nem água encanada, não tinha esgoto encanado, não tinha asfalto na rua, nem aquelas sarjetas na beira da rua, não tinha. Era barro e terra mesmo, e quem quisesse morar lá tinha que se virar. E uma das formas para sustento, ou para lavar a louça, para cozinhar, e para tomar banho, e para tudo mais, era água. Então, sendo assim, todos os que quiseram morar, ou foram morar ali naquela região, naquela época, tinham que cavar seus poços para obter água. Para ter uma ideia, o poço que foi cavado no quintal da nossa casa lá, até chegar a atingir onde tinha água, foram 22 metros.
Um susto. Então, meu pai foi muito corajoso fazer aquilo ali. Não sei se hoje eu teria a mesma coragem que ele de cavar um poço de 22 metros. Por quê? A casa dos meus pais, o terreno que eles compraram era num lugar alto. A Rua Dracena, e era lá no topo da Rua Dracena, num lugar alto. Então, quanto mais alto o lugar, mais difícil de chegar à terra. Um terreno, muita pedra, eu me lembro dele cavando esse poço aí, com muita dificuldade, porque tinha muita pedra no terreno, mas foi 22 metros de profundidade. Não eram todos os homens que tinham essa coragem e essa técnica. Eu me lembro que meu pai usava como é que chama? Não é um enxadão, cortado o cabo dele bem curtinho, porque se for um enxadão com cabo comprido, você não consegue manusear ele dentro do buraco, né? Então era um enxadão com cabo bem curtinho e cavando mesmo, manualmente, e outros homens lá em cima só puxando a terra que ia saindo lá de dentro e afundando. Foram 22 metros, foram vários dias, né? Fim de semana, na verdade, que meu pai trabalhava durante a semana, para que aquele poço chegasse até o ponto em que, apareceu água. Aí era a festa, era a alegria, e assim foi. Pelo fato de meu pai ter essa coragem e ter fama ali no bairro que cavou um poço de 22 metros, constantemente ele era chamado, e mais alguns corajosos com ele lá, para cavar poços ali no Jardim Alvorada. Então vários poços que surgiram ali, foram meu pai que cavou. Depois veio a água encanada, veio o progresso, aquele poço foi aterrado, colocaram pedras em cima e tudo mais, mas era uma atividade de risco. Eu ouvi quando criança, né, muitos homens sofreram, alguns até perderam a vida, porque desbarrancava quando estava cavando o poço, e outros porque, depende da profundidade, saía gás, o gás natural da terra mesmo, subia, intoxicava, era uma atividade perigosa. E o nosso personagem bíblico dessa manhã, que é Isaac, ele era um cavador de poços. Vamos ver o primeiro poço que ele cavou, está lá no capítulo que acabamos de ler, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, em Gênesis 26, o verso 18 diz assim: tornou Isaac a abrir poços, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhe havia posto. Ou seja, o primeiro poço que ele cavou, chamava-se Poço de Gerar. Devido ao seu crescimento, a prosperidade de Isaac, a fama de Isaac, alguns invejosos começaram a olhar para ele já com um ar de inveja. O nome Gerar significa lugar de pernoite. Por quê? Seu pai já havia passado por ali, já havia aberto poços. Devido à fama de Isaac, já estar com bastante propriedade, muitos animais, muitos camelos, alguns invejosos começaram a olhar para ele assim meio atravessado. Os poços que o seu pai havia cavado antes, haviam sido tapados, encheram com pedras, entulhos, pedaços de pau, lotaram, tanto é que a Bíblia diz que ele foi ali e limpou, escavou novamente aqueles mesmos poços que o pai dele já havia cavado antes. Muitas pessoas não sabem cavar poços, e aí ficam entulhando os poços dos outros. Ou seja, Abraão havia aberto poços, outros foram lá e encheram de pedras, de entulho. Primeira lição que nós podemos tirar desse primeiro poço que foi cavado por Isaac. Talvez eu esteja falando aqui nessa manhã, alguém que já se deparou em 2025, ou possivelmente em 2026, vai se deparar com situações como essa do primeiro poço que Isaac cavou. Ou seja, oposição, intriga, querendo dificultar o seu trabalho, querendo dificultar a sua vida, colocar entulhos na frente de você, para que você não prossiga. A primeira lição que nós tiramos aqui nessa manhã é essa. Infelizmente, na nossa vida, no nosso dia a dia, poderemos, ou se você já se deparou talvez em 2025, ou nesse novo ano que se inicia, 2026, talvez você vai se deparar com algumas situações como essa. Pessoas querendo colocar obstáculos diante de ti, querendo fazer você parar, querendo fazer você desistir, jogar entulhos, como fizeram com os poços ali que Abraão fez. Então, o primeiro poço que nós vimos aqui, o poço de Gerar, nos traz esta lição. Pode acontecer de estar adiante de nós alguém querendo atrapalhar o nosso caminho, colocando entulhos, entraves em nossa vida, em nossa direção, no nosso jornadear. Será que Isaac desistiu? Não. Versos 19 e 20 do mesmo capítulo 26 de Gênesis, que nós lemos agora há pouco. Gênesis capítulo 26, olha o que diz os versos 19 e 20. Cavaram os servos de Isaac no vale
e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então apareceram aquela primeira turma querendo atrapalhar a vida de Isaque, colocar entulhos na vida dele. Ele seguiu em frente e foi para outro lugar. E lá também abriu um segundo poço, que é o poço de Ezeque. Só que ali, a mesma coisa, diante de uma grande dificuldade, estava ali Isaque e os seus servos novamente. Ou seja, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Mas quem havia furado o poço? Quem havia aberto o poço? Isaque e os seus homens. Mas os demais vieram ali, fizeram uma contenda, tanto que ele chamou aquele poço de Ezeque, que significa: porque contenderam com ele. A segunda lição que nós aprendemos desse segundo poço aberto por Isaque, ou seja, o poço de Ezeque, são as contendas, as lutas, a intimidação. Até então não tinha água ali. Aí vem Isaque e os seus, abrem a água, e os outros, ficando com inveja, começaram a criar contendas, uma disputa, uma briga, uma guerra entre eles ali. Ou seja, água de contenda. Talvez, no trânsito, ou você encontrou em 2025, ou no seu dia a dia de 2026, poderá se deparar com alguém que queira arrumar uma encrenca por você por nada. Eu e a Marli éramos casados recente, nem tínhamos nem a Alana e nem a Clarissa. Uma noite de Natal, tinha nós éramos um grupo de amigos aqui da igreja que tínhamos mais ou menos aquela amizade de junta panelas em algumas situações, e também Natal, Ano Novo. Era a Dircinha, que era pianista, o Vanderlei, cunhado dela, como é que é o nome do outro lá? Falamos o nome dele essa semana aqui, já não me lembro mais. Ronald, Alai, a Sueli, a Ruth, Ângela, Jerônimo e a sua filha. Enfim, éramos uma turminha ali que fazíamos um junta-panelas juntos. E resolvemos, na noite de Natal, fazer um junta-panelas também, lá na casa do Vanderlei, em São Bernardo. Eu não me lembro se nós viemos aqui na igreja primeiro, ou fizemos algumas coisas, depois nos rumamos para lá. Quando chegamos ali no Paço Municipal de São Bernardo, trânsito vazio, você sabe que noite de Natal, Ano Novo, o trânsito é livre. O farol fechou, eu parei. Veio um cara atrás e puf, bateu no carro que nós estávamos. Falei: ó, encrenca, na noite de Natal. O camarada, puf, bateu na traseira do carro. Eu olhei pelo retrovisor e eu vi que ele começou a pegar algum objeto lá. Falei para a Marli: isso aqui vai dar encrenca. Ele que bateu atrás e vai dar encrenca. Eu não vou ficar aqui não. Fechei a porta do carro de novo e saímos. Quando me espero eu, já aparecia o Velozes e Furiosos. O camarada veio com tudo para trás de nós. E aí começou a fuga, eu fugindo e ele atrás de mim. E quanto mais eu acelerava, mais ele acelerava. Entrava numa rua, só escutava os cantados do pneu dele atrás. Eu olhava no retrovisor, a Marli: ele está vindo ainda, ele está vindo. Vira para cá, vira para lá. Fizemos várias voltas, eu tive que fazer uma loucura no trânsito, virar praticamente um lugar totalmente proibido, aquele lugar em que o trólebus estava em obras na época. Passei por cima de umas madeiras lá, com uma loucura, parecia uma coisa de filme mesmo. Conseguimos se livrar dele, que ele não imaginava que eu ia fazer aquela manobra arriscada, totalmente proibida. Ele passou, aí pisou no freio, olhou de lá, não tinha mais como ele voltar. Se livramos dele. Chegamos lá, tremendo, arregalados os olhos assim, o Vanderlei até: o que foi? Vocês estão assustados? Aí nós contamos a história. Talvez você possa encontrar alguém no trânsito, no bairro onde você mora, na região onde você trabalha, no seu emprego, alguma coisa, querendo criar inimizade, arrumar encrencas, arrumar picuinhas por qualquer coisa. Nós sabemos que o diabo é sujo. É isso que ele quer colocar diante de nós: encrenca, inimizade. Talvez você se depare com algo nessas condições, nesse novo ano que está. Mas, fuja, não dê ouvidos, não se envolva. Olha o que Deus diz para nós em Provérbios capítulo 3 e o verso 4, e eu gostaria de ler aqui nessa manhã. Provérbios capítulo 3 e o versículo é o 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Acalme-se, tranquilo, compreenda, não se envolva em inimizades. Romanos capítulo 12, verso 20 também nos fala algo a esse respeito. Romanos capítulo 12, verso 20. Um pouquinho mais à frente, Romanos 12 e o versículo é o 20. A Bíblia diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber,
porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Em outras palavras, diante de Isaac, apareceu lá gente querendo inimizade. Mas essa água é nossa. Você abriu o poço, mas a água é nossa. E começou aquela inimizade entre eles ali. E qual foi a atitude de Isaac? Entrou naquela pilha? Entrou naquela loucura daqueles homens? Não, pelo contrário. Diz-nos o relato que ele saiu dali. Preferiu não beber água da inimizade. E o meu apelo, e o meu desejo, e as Sagradas Escrituras para o seu coração nesse novo ano de 2026, não beba dessa água, a água da inimizade. Não se envolva em intrigas, em brigas, não vale a pena, não compensa. Quarto poço aberto por Isaac, está no capítulo 22. Ele ficou ali para arrumar encrenca? Não, pelo contrário. Olha o que diz o verso 22 de Gênesis 26, que é o livro que nós colocamos como base de estudo para nós nessa manhã de sábado. Olha o que diz o verso 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. Ou seja, ele não ficou ali para se envolver em inimizades, em encrencas, pelo contrário, ele, partindo dali, cavou outro poço, agora chamou de Reobote. Isaac continuou cavando poços, encontrou água novamente, dessa vez ninguém o perturbou, por isso ele chamou aquele nome daquele poço ali de poço de Reobote, que significa lugar espaçoso, lugar de descanso, lugar de alívio. Aquele era um local aberto, um local largo, certamente Deus mostrou para eles que ali teria água, que valeria a pena cavar um poço ali naquele lugar. Se Isaac não tivesse perseverado, se ele tivesse desistido, quando começaram a arrumar encrenca com ele nos primeiros poços que ele cavou, talvez a história seria totalmente diferente. Mas ele continuou cavando poços, encontrou a água da tranquilidade, a água da prosperidade. Agora ele estava num lugar espaçoso, poderia descansar, ali poderia alimentar os seus familiares, poderia dar água de beber aos seus animais e também poderia ali plantar. Queridos irmãos, continue cavando os poços que Deus coloca diante de ti. Não desista, continue vencendo as barreiras que às vezes estarão e estão diante de nós, porque Deus tem uma promessa, e a promessa está em Salmos 23, 2 e 3. Salmos 23, 2 e 3. Como é um livro fácil, acredito que todos já encontraram, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Amém? Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Talvez você está sendo perseguido por seguir a Deus, talvez você está sendo perseguido em sua vida profissional, mas Deus tem uma promessa. Além dessa que eu li, tem uma outra promessa em Isaías capítulo 1, versos 2 e 3. Isaías capítulo 12, verso 3, melhor dizendo. Isaías 12 e o verso é o 3. Isaías capítulo 12, verso 3, é mais uma das promessas do Senhor para nós, para que a gente venha ficar firme, que não vamos desistir por qualquer situação, por qualquer coisa. 12:3 diz: Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Vós com alegria tirareis a água da fonte da salvação. É a promessa do Senhor para nós. Às vezes pode haver lutas, pode ter dificuldades, pode ter inimizade no nosso caminho, mas não podemos desistir. Com o Senhor junto de nós e abraçados nessas promessas que Ele coloca diante de nós nessa manhã, assim como Ele foi com Isaac, provendo água em diversos lugares e em diversas situações, o Senhor também será com você. Amém? E o quinto e último poço que nós gostaríamos de mencionar, está lá agora no mesmo capítulo 26 de Gênesis, só que os versículos 32 e 33. Gênesis 26, agora os versos 32 e 33. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque
e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Berseba significa lugar de juramento, ou lugar de promessa, ou lugar de aliança. Por quê? Naquele lugar ali, quando chegaram, se depararam naquele lugar, resolveram cavar mais um poço, que é o quinto que nós estamos dizendo aqui. Vieram os homens de Isaac e falaram: encontramos água, tem água aqui em abundância. Isaac tinha tido um problema anterior com Abimeleque. Não sei se todos conhecem da história, está lá no capítulo 21 de Gênesis. Ele havia mentido para Abimeleque, dizendo que aquela não era sua esposa, e lá eles tiveram um problema entre eles lá, e acabaram até não se encontrando mais. Isaac arrependeu-se daquela mentira que ele havia contado para Abimeleque na ocasião, e agora quando cavaram aquele poço, se você ler Gênesis 26 e o verso 31, ao que diz a Bíblia, Gênesis 26 e o verso 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. À beira daquele poço, Isaac se reconcilia com Abimeleque, pede desculpas por aquilo que ele havia cometido, pela mentira que havia contado e causado aquele dano anterior. Então Berseba, ou seja, aquele lugar, o poço de Berseba, foi um lugar de bênçãos definitivas para o resto da vida de Isaac. Agora ele estava tranquilo, prosperando, mas ele tomou algumas atitudes à beira daquele poço ali, o poço de Berseba. Primeiro, se você observar a leitura que nós lemos aí dos versos anteriores, eu até convidaria a ler Gênesis 26, 25. Gênesis capítulo 26, 25, antes de fazer o breve comentário. 26 e o verso 25. Então, levantou-se ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Ali naquele lugar, ele ergueu um altar. Pergunto para você, 2025, você ergueu o altar da família, que é o culto familiar? Se ainda não o fez, estamos no comecinho de 2026, a oportunidade de ir lá no seu lar também, erguer o altar da família, que é o quê? É o culto familiar a cada dia, não importa o horário, se de manhã, durante o dia, no final do dia, em algum momento reunir a família e ali colocarem-se diante do Senhor. Ali naquele lugar também, se você leu aí no verso, diz, tendo invocado ao Senhor. Isaac demonstrou momentos de oração, momentos de invocar ao Senhor. Como foi a sua vida de oração em 2025? Podemos melhorar em 2026? Colocar a nossa vida em dia de oração, buscar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor a cada dia e a cada momento. Também ali naquele lugar, diz a Bíblia que ele armou a sua tenda, ou seja, ele queria agora colocar a sua família num lugar seguro, numa casa, numa tenda mesmo, num lugarzinho seguro, livre do sol e da chuva. Qual tem sido a sua atitude de cuidado com a sua família? Falamos a uma família agora há pouco aqui, apresentamos alguns itens da especialidade de vida familiar. Qual tem sido o cuidado com a sua família? Isaac, naquela ocasião, naquele lugar, diz que armou a sua tenda, ou seja, preparou um lugar de morada para a sua família. E também diz que ali abriu um poço, ou seja, continuou abrindo poços. Isaac foi um homem que não desistia, era um homem, que não desistia facilmente, pelas agruras, pelas dificuldades que vinha na vida, ele seguia sempre em frente, cavando poços. Que você também não deixe se abater pelas agruras, pelas dificuldades, pelos problemas da vida, mas siga em frente. Em outras palavras, não desista. Nós cantamos há pouco aqui o hino, não desistir, Cristo vem logo, a breve aurora há de raiar. Então não desista, meu irmão. É uma pena que quando chegarmos no final de 2026, espero que nenhum desses que estão aqui nesta manhã, ou aqueles que estejam nos assistindo, tenha desviado, tenha ficado para trás, tenha desistido dos caminhos do Senhor. Mas o apelo do Senhor para nós nessa manhã é que sejamos como Isaac, não desista, continue sempre em frente, continue cavando poços. E por último, aquele lugar também foi um lugar de reconciliação, um lugar de perdão. Eu não sei qual é a sua vida, talvez
finalizando 2025, talvez você tenha tido uma contenda, uma intriga com alguém. Deus está o convidando nessa manhã também para a reconciliação. Um abraço apertado, uma conversa, abrir as portas um para o outro ali e reconciliarem-se. E assim foi na vida de Isaac. Assim que Isaac confirmou totalmente a sua vida ao Senhor, a sua família, ele se consertou, colocou as coisas no eixo ali com Abimeleque, consertou os seus erros, ele recebe então a notícia de que haviam achado água em abundância. Em Berseba, Isaac experimentou as promessas de Deus para a sua vida. Promessas que estão lá em Gênesis 26, 3 e 4, que é um dos últimos versículos que lemos nesta manhã. Gênesis 26, 3 e 4. Olha a promessa que o Senhor havia feito para ele antes, e agora ele desfruta dessas promessas lá em Berseba. A Bíblia diz assim, Gênesis 26, 3 e 4. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Depois que Isaac faz um concerto com o Senhor, acerta a sua vida com quem ele havia tido uma intriga e tudo mais, agora Deus faz-se cumprir na vida dele essa bênção que havia sido dada lá nos primeiros versos desse capítulo. Queridos irmãos, cavar poços significa continuar acreditando. Cavar poços significa que mesmo em tempos difíceis, Deus tem promessas para os seus servos. E a última promessa que eu gostaria de ler é essa que está em Salmos 84 e o verso 6. Salmos 84, 6. Salmos 84, 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Ou seja, passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por um vale árido, mas a própria promessa de Deus é essa. Vou repetir, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Ou seja, podemos passar por dificuldades, talvez estejamos passando aí por um deserto árido, mas a promessa do Senhor é tornar um manancial de águas puras e águas lindas na vida de cada um de nós. Que as palavras de Deus nessa manhã para a sua vida se cumpram. Que as palavras de Deus nessa manhã na sua vida torne você homem, mulher e criança e todos aqueles que aqui se encontram, homens e mulheres vencedores em nome de Cristo Jesus. Amém? Não desista, não vale a pena brigar por causa de água, não vale a pena brigar por qualquer outra coisa. Deus tem muito mais para nossas vidas. Jesus nos garantiu que quem crê em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a promessa. Creamos em Jesus, coloquemos-nos diante dele a nossa vida. Não pare de cavar. Em outras palavras, não desista. Amém? Brilha o céu sobre a manjedoura, onde está Jesus. Só alguns percebem sua glória, reconhecem a luz, mas virá logo grande o dia, todo olho verá, Ele vem com milhares
reinar. Foi o Pai quem enviou Cristo nosso Salvador e Rei. Soa a trombeta, anjos, ergue a voz com grande louvor. Toda a terra em adoração vai se curvar e confessar que Ele é o Senhor. Quando Ele vier em glória para nos buscar, sua luz guiará os passos para o eterno lar. Veio aqui e foi rejeitado, não achou lugar. Como rei, Ele hoje volta pra sempre reinar. Foi o Pai quem enviou Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Soa a trombeta, anjos, ergue a voz com grande louvor. Toda a terra em adoração vai se curvar e confessar que Ele é o Senhor. Foi o Pai quem enviou nosso Salvador e Rei. Soa a trombeta, anjos, ergue a voz com grande louvor. Toda a terra em adoração vai se curvar e confessar que Ele é o Senhor e confessar que Cristo é o Senhor.